um consenso aí na sociedade brasileira que se começar a se vestir pesado em escolarização, nós não estamos falando de educação, que é uma coisa distinta de escolarização. Em 30 anos, talvez a gente tivesse uma nova consciência social no Brasil, novas gerações estarem incorporando o conceito dessa boa escolarização recebida. E quando se fala em escolarização, fala-se escola, e quando se fala em escola, a gente se reporta ao corpo docente, ao magistério, aos que ensinam, aos que transmitem o ensinamento. Mas, coadjuvando esse processo todo, existem aqueles que trabalham na escola e não são os professores. São os que operam, que dão todo o suporte, que dão toda a base, que fazem aquela estrutura funcionar de maneira que os professores, como protagonistas principais, chegam ali a exercer sua atividade. São os funcionários dos estabelecimentos de educação. Esse é o tema da conversa da nossa presença de hoje, porque a nossa presença é do presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Espírito Santo, Edson Gomes, com quem nós vamos conversar agora. Edson, eu tentei explicar mais ou menos que o trabalho de vocês, às vezes, se vocês não plantam as flores, vocês são os caras que carregam as pedras que cercam os canteiros. Não é por aí? É isso aí. Eustáquio, o nosso sindicato, ele tem um compromisso, né, junto com a educação, porque entendemos que educadores são todos aqueles que estão envolvidos com a educação, desde a tia da limpeza ao administrador da escola, que pertence à nossa base, são, né, integrados na educação e participam da educação, não só aquele que ensina, que está no quadro, explica o conteúdo, mas aquele que participa da educação dos meninos. Por exemplo, os meninos estão lá no pátio, cai, né, a tia chama a atenção, aquela tia que está ali, que é administrativa, ela participa da educação. Então a gente entende que a educação é o professor que ensina, mas educadores são todos aqueles que contribuem com a educação do indivíduo. Forma o contexto, né? Forma ajuda o a compor esse contexto. Hoje, qual é o conjunto das pessoas, de trabalhadores que trabalham nos estabelecimentos particulares de ensino do Estado? Então, nosso sindicato ele representa o segmento privado, né, do Estado e representa a educação fundamental desde as creches até o ensino superior. Então, está envolvido dentro da representação nossa de trabalhadores todos esses segmentos, né? Os meninos de zero ano, quando vai para a creche, até o ensino superior, está integrado dentro desse contexto de representação nosso, que pega as creches, né, até o ensino superior. Isso está perfazendo a população de quantas pessoas? A nossa base, ela representa em torno de quase 8.000 trabalhadores em todo o Estado do Espírito Santo. Sindicalizados, aqueles que são efetivos, né, sindicalizados ao sindicato, se aproxima de 6.000 trabalhadores, né, em todo o Estado do Espírito Santo. Quer dizer que vocês têm uma altíssima representatividade, né? Nós temos uma altíssima representatividade. Alta representatividade. 6.000 de 8.000, 80% praticamente. Próximo de 80%. Quanto à média nacional de 10% a 15%. Exatamente. Em todos os setores, não é só na área de educação, não. Exatamente. O índice de sindicalização desejado, por exemplo, na área industrial, é de pelo menos 20% da base trabalhadora. Aqui vocês estão ostentando 80%. É um trabalho interessante, admirável o trabalho de vocês, né? O ensino particular no Brasil, Edson, ele na verdade ele floresceu e prospera na razão direta da precariedade do ensino público. Sim. Isso levou a uma certa situação que a gente percebia que às vezes, em muitos momentos, mais que um aluno era tratado como cliente. Isso motiva os estabelecimentos a pedirem de vocês mais tolerância, mais transigência, mais capacidade de suportar caprichos do cliente? Bem, existe toda uma organização no setor privado para captar, né, esses alunos e para manter esses alunos. E há divisões, né? No setor particular, tem as escolas que atendem o público A, que atendem o público B e atendem o público C. Então, cada segmento, né, de escolas, elas tratam os alunos como clientes e, para isso, querem, né, uma qualificação melhor daqueles que vão oferecer o serviço. E o que o sindicato tem nesse processo? Nós entendemos que quanto mais as escolas, né, prosperar no intuito de colocar mais participação interna de alunos, mais postos de trabalho serão abertos.
Então a gente trabalha junto com a categoria capacitando. Nós promovemos vários cursos de capacitação de eficiência do trabalhador para ele prestar um bom serviço dentro da escola e com isso garantir também a empregabilidade. Porque hoje o mercado de trabalho está muito concorrido. Quanto melhor e mais capacitado estiver o trabalhador, mais chances ele tem de se manter no emprego. Então a nossa preocupação é de sindicalizar o trabalhador, mas manter ele nos quadros da instituição e também ter uma relação de diálogo, de conversa com as escolas, para que as escolas também possam crescer. Porque não adianta você, num processo que a gente vive hoje, tentar ser radical, né? O diálogo é o melhor caminho. Essa é uma visão interessante. Na verdade, você está falando muito, Edson, autorizado, com autoridade dos resultados que o sindicato está oferecendo, entendeu? Mais do que um ponto de vista. Porque é uma coisa interessante de entender o seguinte, nós estamos padecendo no Brasil dessa divisão aí que você vê agora na questão do racha político da eleição, né? 55 milhões contra 45 milhões, fizeram apostas em histórias e propostas diferentes. Mas tem uma coisa que está trabalhando muita gente no Brasil que está na hora de a gente começar a ver. Trabalho e capital são os dois lados da mesma moeda. Se ele se coloca como inimigo, não vai dar para ser feliz. Exatamente. Né? O capital tem que olhar o trabalho como indispensável, porque todo empreendedor, todo empreendedor, na verdade, no Brasil é um trabalhador, tá? Você tem os Odebrecht da vida aí, os barões aí, mas a maioria do empregador brasileiro, os 90% é pequeno e médio porte, você sabe disso, sim, né? Sim. Esse cara é um trabalhador também, mas como ele é empresário, ele é visto como patrão. Se é visto como patrão, é visto como inimigo, aí começa a confusão. Né? Porque ele também, cabe ele reconhecer, porque todo trabalhador, todo empregador, me parece, tem interesse em manter um bom colaborador. O cara que é bom, ele vai ficar, isso que você falou aí, da empregabilidade. Exatamente. Então, essa questão, né, da participação do sindicato nos debates e não ter a empresa como inimiga, mas sim como um agente de construção comum, é que nos trouxe a um patamar de ter um número de sindicalizado, né, considerável e de ter também uma convenção coletiva considerada a melhor convenção coletiva entre trabalhadores da educação privada do Brasil. Agora, essa construção vem muito de quê? Do apoio da categoria, de ter esse apoio maciço da categoria, de ter um diálogo, de buscar soluções, porque não adianta você, numa mesa de negociação, chegar e falar assim, eu quero esse direito, eu quero esse, eu quero esse. Você tem que construir uma forma de que esses direitos também sejam assimilados pelo empresário. Mostrar para ele que ele concedendo esse benefício, o trabalhador que presta o serviço para ele vai produzir mais. Está motivado, vai se empregar mais, tem mais produtividade. Exatamente. Então, essa construção que a gente faz. É soma ganha-ganha, né? É, soma ganha-ganha. Essa questão de radicalismo, hoje, no movimento sindical, eu tenho sempre dito o seguinte, que o movimento sindical ele tem que se reinventar. Ele tem que passar por metamorfose e se aprimorar. Então, as empresas que querem se manter no mercado, elas têm que se aprimorar ante os concorrentes. O movimento sindical também tem que ter essa visão, tem que se aprimorar. Né? O que está se pondo, né, tem que ser, né, analisado e buscar uma solução para trazer uma qualidade para os trabalhadores, garantir direitos e garantir empregabilidade. E sustentabilidade para o empregador. Também, sustentabilidade. A presença hoje de Edson Gomes, presidente dos sindicatos auxiliares de administração escolar do Espírito Santo. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente dos sindicatos auxiliares de administração escolar do Espírito Santo, Sindeducação, Edson Gomes. Edson, então essa visão sua de convergência dos interesses do empregador, do empreendedor, do empregador com o colaborador, que essas são as expressões consideradas mais politicamente corretas, está gerando ganhos coletivos, né? Eles têm um colaborador motivado e o colaborador se sente reconhecido. E você está se desempenhando bem no seu papel de mediador disso enquanto sindicato. Eu estava vendo uma revista que vocês publicaram a respeito da comemoração dos 30 anos de fundação da sua entidade, fundada em 1988. Isso. Vocês têm feito entregas interessantes, né? Vocês conquistaram um sistema de complementação previdenciária que me parece inédito. Eu não tenho conhecimento de uma conquista dessa por entidade sindical. E também
conseguiram, embora eu até achasse... Foi bom prevenir, não que eu achasse que fosse uma prática corrente, e vetar a possibilidade da terceirização da atividade. Interessante, porque antigamente era possível você terceirizar a atividade meio, né? Que acaba sendo a atividade de vocês na escola, né? Mas a atividade fim era liberada, vocês conseguiram interditar a possibilidade de qualquer terceirização. O que a gente construiu, e aí vai do diálogo. É por isso que eu tenho dito que o diálogo é que se constrói. Então a gente entende que o trabalhador que tem vínculo com a empresa, ele tem uma aproximação. E levamos isso aos empresários. Aquilo que eu te falei, a tia que está no pátio lá, né, tem um convívio com o filho, né, daquele que paga a mensalidade. O pai, ele tem uma aproximação com essa pessoa. Em alguns casos, tem tias, né, da limpeza e outras que ligam até para casa para saber se o menino está bem, como está. Então, essa aproximação faz com que a escola tenha um diferencial. E esse convencimento é que trouxe as instituições a manter o vínculo com os trabalhadores, mesmo que a terceirização fosse aprovada e restrita. Mas a gente sabe que o terceirizado ele ganha, em média, 40% a menos do que o trabalhador com vínculo. Por exemplo, a nossa convenção coletiva tem bons direitos, como você falou, da previdência privada, que é inédito. O terceirizado, ele não teria direito aos mesmos benefícios. Além desse benefício que você citou, que é a Previdência, nós temos vários outros que são considerados salários indiretos. Então, o terceirizado, ele teria apenas o que está previsto na lei e não o que está na convenção coletiva. Então, a nossa luta por manter e por colocar essa cláusula é justamente para garantir a satisfação do profissional que vai prestar o serviço, a satisfação do pai que quer ter o seu filho atendido não por um terceirizado, mas por uma pessoa que tem vínculo com a empresa, e conscientizar também a empresa de que é importante não terceirizar. Então, nós construímos uma relação nesse sentido. Agora, como é que vocês receberam as alterações feitas na legislação trabalhista? Olha, as alterações feitas na legislação trabalhista, elas colocaram os trabalhadores numa posição muito desconfortável. Porque tem prerrogativas que são necessárias que tenha um interlocutor. Por exemplo, você pega aí um trabalhador que é demitido. Esse trabalhador que é demitido, ele não consegue mensurar os direitos que ele tem. Ele não consegue saber todos os direitos que ele tem. E a nova lei colocou para que esse trabalhador, ao ser demitido, que ele fosse, mesmo após um ano de contrato, que ele fosse homologado dentro da empresa. Então, existem empresas que cumprem a legislação, mas existem tantas que não cumprem. Então, coloca o trabalhador numa situação muito desconfortável. Então, essas medidas que foram postas, elas colocam a situação do trabalhador no que tange a direitos, no que tange a negociar os benefícios, muito ruim. Porque colocam o sindicato, né, fora. E nós conseguimos, assim, com o fato de termos uma representação grande, de estarmos, né, o tempo todo com o trabalhador, colocar a consciência do trabalhador de que ele precisa do sindicato como interlocutor. Agora a reforma da legislação, ela impingiu um golpe de morte aos sindicatos, tanto patronais quanto laborais, né, que foi o fim da contribuição sindical compulsória. Há sindicatos laborais, patronais que eu conheço, estão fechando as portas praticamente, porque só viviam daquela contribuição obrigatória. Há outros que entregam, que fazem as chamadas entregas, cujos benefícios em serem associados, em ser associação perceptíveis, que conseguem se manter agora à base de uma complementação de uma receita social. Isso. Vocês estão conseguindo também. Então, veja bem, o imposto sindical, para nós, era direcionado em benefícios complementares para os trabalhadores. Como, por exemplo, a gente fazia, né, tinha por hábito, todo dia 15 de outubro, que é o dia do educador, promover festa, brindes, né, promover atividades culturais, recreativas e sociais para os trabalhadores. Com isso, com a diminuição do imposto sindical, nós tivemos que reorganizar, né, alguns aspectos. E dentro do sindicato, o nosso sindicato não sei se existe outro, mas é um dos únicos que tem uma clínica que atende o trabalhador dentro da estrutura sindical. Eu tenho 6 especialidades da área médica que atendem gratuitamente os trabalhadores.
E o fato de ter um índice de sindicalização maior do que a média nos proporciona manter toda a estrutura em função do trabalhador e incluir também programas de saúde para o trabalhador. Hoje, quem consegue pagar um plano de saúde? Vamos pegar um trabalhador que recebe em média R$ 1.300, R$ 1.400, como que ele vai pagar um plano de 400, dependendo da idade, R$ 500? Seria como se ele tirasse aí 30% da renda dele para bancar isso. Então o sindicato promove isso. Nós tem convênio com o plano de saúde? Não, nós temos os profissionais que prestam... Você atende na clínica? Que prestam serviço lá. Nós atendemos cerca de 4.000 trabalhadores por ano com as especialidades de clínico geral, ginecologista, oftalmologista, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista. Todas essas especialidades os trabalhadores podem ligar e agendar. É claro que esse serviço é só para associado. Claro, claro. Bom, eu agradeço, Edson. Me congratulo com vocês. É bacana ver um trabalho sendo desenvolvido como esse, que dá sustentabilidade. Como você falou, tem empresas que não jogam limpo. Tem sindicatos que às vezes também não fazem esse trabalho e por isso não são reconhecidos, né? Agradeço muito sua presença aqui. E espero que o desempenho de vocês sirva de referência para outras entidades. Eu quero agradecer também, Eustáquio, por essa oportunidade de poder falar um pouco do nosso sindicato, que completou agora no último dia 7 de dezembro, 30 anos. Nossa, oportuna celebração, né? Hoje a presença de Edson Gomes, presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Espírito Santo. Até já.